A gente ouve muito falar de células-troncos para renovar tecidos. Como é que funciona isso? Então, a célula-tronco, ela é uma célula que fica se multiplicando muitas vezes, com uma capacidade muito maior de se multiplicar do que as células normais do seu tecido. A célula normal, ela tem um limite, cerca de 100 e poucas multiplicações, que é o limite de Hayflick, e depois ela não consegue mais se multiplicar, ela entra no estado senescente, e ela fica ali senescente ou ela morre, mas não se multiplica mais. A célula-tronco, pelo contrário, ela consegue se multiplicar muito mais vezes, e ela é que vai dando a renovação do seu tecido durante a vida. Então, todos os nossos tecidos têm células-tronco para a gente poder nos manter durante a vida. Porque se a gente depender só de 100 e poucas multiplicações celulares, a gente morreria muito rapidamente. Então, precisa das células-tronco em todos os tecidos para ficar multiplicando, né? Então, as células-tronco que o adulto tem são células-tronco especializadas. A gente chama de células-tronco adultas. Ou seja, é célula-tronco do músculo, ela só gera músculo, ela não gera outros tecidos. A da pele, ela só gera pele, só gera fibroblasto ali da pele, etc. Não gera outro tipo de tecido. Já a célula-tronco pluripotente, que é o que é feito em laboratório. Você pega uma célula de um adulto, por exemplo, uma célula da pele, um fibroblasto, transforma ela numa célula pluripotente. Ou seja, você reverte essa célula para que ela gere outro tecido. Então, a gente tem a descoberta de algumas proteínas, a gente chama de fatores de transcrição. Em 2006, um cientista japonês chamado Yamanaka, Shinya Yamanaka, ele testou alguns fatores de transcrição que ele observou que tinha muito em células embrionárias, as células que geram todos os tipos de células do nosso corpo, né? São as células embrionárias. Então, ele separou 24 dessas proteínas, desses fatores de transcrição que tinha muito nas células embrionárias e foi testando em células adultas. E ele achou 4 fatores de transcrição que induzia essa célula do adulto a virar célula pluripotente, ou seja, uma célula tronco, que poderia gerar outros tipos de tecidos. Então, a gente chama essas 4 proteínas de fatores de Yamanaka. Então, a partir daí, a gente tem realmente uma revolução na forma como a gente obtém as células-tronco. A gente antes precisava, por exemplo, gerar um zigoto, pegar uma célula, um ovo da mulher, né, um espermatozoide do homem, fazer um zigoto e daí gerar células-tronco, o que é eticamente terrível, né? Você gerou um ser humano ali, daí você pega as células-tronco do ser humano para fazer experimentos. A gente precisava fazer procedimentos muito mais complexos para transformar uma célula de um adulto numa célula-tronco, às vezes envolvendo pequenos choques, o que pode dar danos ao DNA, esses pequenos choques. Enfim, era um processo muito mais complexo. Com esses fatores de Yamanaka, você tem uma simplificação da maneira como você obtém células-tronco. A gente tem, por exemplo, o David Sinclair, que é um cientista que trabalha nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard. Ele conseguiu, com esses fatores de Yamanaka, introduzidos em adenovírus. Então, ele usou um adenovírus para transportar eles para células da retina de ratos com glaucoma. E ele observou que aumentou o número de neurônios nessa retina e reverteu o glaucoma, ou seja, os ratos voltaram a ver perfeitamente após essa injeção dos fatores de Yamanaka. O que quer dizer isso? Induziu as células da região a virarem células-tronco e renovar o tecido. Então, as células-tronco fizeram um trabalho de renovar. Por que tem que ser transportado por um vírus? Porque o vírus entra dentro da célula mais facilmente. Se você fizer uma injeção, as proteínas não vão conseguir entrar na célula. Então, o vírus consegue passar para dentro da membrana celular e liberar os fatores de Yamanaka ali. Você usa um vírus atenuado, um vírus mais fraco, que é um adenovírus, para fazer esse transporte. Claro, tem toda uma
na tecnologia por trás aí, né? Não é qualquer laboratório que faz. E ele observou também que essas células da retina reduziu a metilação, que é hoje um dos principais marcadores de envelhecimento do seu DNA. Então, quando você tem aumento da metilação, você tem desativação de genes importantes. Então, esse experimento dele mostrou realmente um rejuvenescimento das células daquela região.